Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os modal verbs, os verbos modais. Eu começo com duas perguntinhas para vocês. O que são verbos modais? Você sabe? E que sentido cada um deles expressa? É muito importante quando nós estudamos a língua inglesa entender o que são os verbos modais e que sentido eles podem ter, porque eles são muito utilizados tanto nos textos escritos como nas séries, nos filmes e também nas músicas. Então é muito importante nós conhecermos e sabermos identificar o sentido ali de acordo com o contexto. Bom, modal verbs então, eles acompanham os verbos principais, eles nunca virão sozinhos para expressar uma ideia em particular. E também é preciso prestar atenção no sentido que eles expressam, para que você possa entender o que está sendo dito, né? Ou na série, ou na música, ou até mesmo naquele texto que você está lendo. Trouxe aqui alguns exemplos de modal verbs. Nós temos o may e o might. O may, ele pode ser utilizado para fazer um pedido, para pedir uma permissão, ou então ele pode expressar o sentido de possibilidade. O might, ele também expressa possibilidade. Trouxe aqui um exemplo para vocês de uma música do Bob Marley. E aí, o título da música é Could You Be Love? Aqui, então, nós temos o trecho, um trechinho só que eu trouxe, dizendo The road of life is rocky and you may stumble too. So, while you point your fingers, someone else is judging you. Love your brother man. Então, está dizendo o seguinte, que na estrada da vida, a estrada da vida, ela é rochosa, tem várias pedras, né? E você pode tropeçar. Vejam então, que o may aqui é utilizado para expressar possibilidade, porque ele diz, você pode tropeçar também. Então, enquanto você aponta os seus dedos, alguém está julgando você. Ame o seu irmão, ou seja, não julgue, né? Enquanto você está julgando alguém, você também está sendo julgado. Então, may ali utilizado para expressar uma possibilidade. Tem mais um exemplo aqui de uma música da banda Radiohead, que diz assim, I might be wrong. I might be wrong, I might be wrong. I could have sure I saw a light come on. Então ele está dizendo assim, eu posso estar errado, eu posso estar errado. Eu poderia jurar ter visto uma luz vindo em minha direção. Veja que nós temos em negrito ali um modal verb, que é o might. O que será que ele expressa então, né? Utilizado para expressar uma possibilidade. Eu posso estar errado, eu devo estar errado no sentido de uma possibilidade, certo? E nós temos também, o must, o have to e o should. O que eles podem expressar? O must a gente usa quando eu vou falar de alguma coisa que é obrigatória, algo que é necessário. Ou então posso usar também para dar um conselho ou falar de uma probabilidade. E aí nós temos o have to. Have to também, assim como o must, eu posso usar para falar de uma obrigação e uma necessidade. O should a gente vai usar quando eu quero dar um conselho para alguém, quando eu quero dar uma sugestão para alguém. Então, nesse caso, eu posso usar o should. Vamos analisar dois verbos aqui nessa música. Nós temos o have to e nós temos o must. A música é do Bryan Adams, Do I Have to Say Words? E ele diz assim, Do I have to say the words? Do I have to tell the truth? Do I have to shut it out? Do I have to say a prayer? Must I prove to you how good you are together? Do I have to say the words? Ele está fazendo várias perguntas ali. E ele está dizendo o seguinte, eu tenho que dizer as palavras, eu tenho que contar a verdade, eu tenho que gritar, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que provar para você quanto que é bom nós estarmos juntos? Eu devo dizer as palavras? Veja que aqui a gente tem os dois verbos, o must e o have to,
usado para expressar a obrigação ou algo que é necessário, certo? Aqui, mais uma letra de música agora com o exemplo do should, que é do Justin Bieber, e diz: That should be me. Deveria ser eu. That should be me feeling your kiss. That should be me buying your gifts. This is so wrong. I can't go on. Still, you believe that should be me. Então, ele está dizendo o seguinte, né? Deveria ser eu sentindo o seu beijo, comprando os seus presentes e eu não posso ir até que você acredite que deveria ser eu. Should, então, como um conselho, deveria ser eu e não ele no meu lugar. Entenderam? Bom, should utilizado para expressar, então, um conselho. Aqui as referências. Neste vídeo, nós falamos sobre os verbos modais, modal verbs. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, students!